Olá, jovens! Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente do que nós estamos acostumados a conversar aqui no canal. Nós vamos falar sobre a Steam, né? Então, se você já lançou um jogo na Steam, isso faz de você parte de um grupo seleto de pessoas que podem dizer que de fato lançou um jogo nessa plataforma. Muitos desenvolvedores, artistas, pessoas incríveis simplesmente ainda não deram esse passo de lançar um projeto na Steam. Muitas pessoas que eu considero inclusive que são muito mais capacitadas do que eu na questão de programação, na questão de conhecimento e tudo mais, mas elas ainda não deram esse passo, elas ainda não lançaram um projeto próprio na Steam. Então, se você que está aqui assistindo a esse vídeo e já lançou um jogo na Steam, os meus parabéns. De verdade mesmo, isso é algo para poucos. E uma das coisas que vocês provavelmente mais ouviram falar depois de ter lançado um jogo na Steam são dicas de como ter uma performance melhor na Steam. Aí algumas pessoas falam de fazer uma capa melhor no seu jogo, outras pessoas falam também de adicionar uma descrição curta e uma descrição que sejam melhores, que sejam relacionadas com SEO e outras coisas avançadas, adicionar GIFs na página da descrição da Steam, que o trailer tem que ser curto, que o trailer tem que ser bom, que o trailer tem que ser direto ao ponto, mostrar e destacar a gameplay. E todas essas dicas, elas são sim dicas bem importantes para quem está levando a sério o desenvolvimento de jogos, que está lançando um jogo na Steam. Mas tem um outro conceito que, por mais que seja simples de se entender, é bem direto o que é preciso, né, o que é necessário. Muitas pessoas elas têm dúvidas sobre o porquê disso ser uma dica tão constante na internet, que é a questão das 10 análises no seu jogo na Steam. Você ter as primeiras 10 análises no seu jogo. E no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Eu vou tentar explicar de uma forma detalhada e simples por que que isso é tão importante. E também vou dar aqui algumas dicas, né, de como que vocês podem conseguir essas análises o mais rápido possível. Recapitulando um pouco e voltando um pouco no tempo, como que funciona a publicação de um jogo na Steam? Para vocês que lançaram na Steam, vocês sabem, vocês tiveram que pagar, né, pelo slot da Steam. Antes ela funcionava com o Greenlight, o sistema Greenlight. Agora, com o fim desse sistema e com a inclusão do sistema Steam Direct, qualquer pessoa que tenha US$ 100 pode lançar um jogo na Steam. E isso por si só acabou trazendo alguns problemas, como jogos que são conhecidos como shovelware ou até mesmo asset flips, que são jogos que você pega literalmente ali um template, seja no Game Maker ou em qualquer outra plataforma, em qualquer outra game engine, e simplesmente compila isso, lança na Steam e tá bom. É isso mesmo, tá? Não precisou fazer mais nada. Porém, o que que acontece? Esse tipo de coisa é um problema que aconteceu também em diversas outras plataformas. No passado teve muitos problemas disso na App Store, na Google Play. A Google Play mesmo, hoje em dia, está praticamente que insuportável de você navegar nela, e isso é um problema que com certeza preocupou a Steam, né, de ela não se tornar uma plataforma com isso. E para isso, né, a Steam ela tomou algumas decisões. Por que que algumas pessoas elas acabam fazendo isso? Né? Por que que ela acaba pegando um template e lançando esse template na Steam? Então, porque milhões de pessoas acessam a Steam todos os dias e elas muitas vezes acessam essa plataforma, com o intuito de comprar algum jogo. Então, é literalmente um campo perfeito para quem quer aplicar um golpe, para quem quer fazer uma scam, né, conseguir ali alguns milhares de dólares com um projeto que ele não teve que fazer praticamente nada e gastar apenas US$ 100, né? Então, a Steam, ela se ateve, né? Ela literalmente tomou algumas providências em relação a isso. E como que ela tomou essas providências, né? Fazer isso não funciona,
muitos jogos que são asset flip, muitos jogos que literalmente são um template ali da Steam, eles foram banidos, né, da plataforma. As contas dos desenvolvedores, entre aspas, foi banida. Tudo isso por quê? Para tornar a Steam um lugar que tenha jogos sérios, né? Que você está desenvolvendo um jogo, você quer fazer um jogo sério, você quer lançar um jogo que seja importante e que seja trabalhado ali. Vocês estão gastando ali $100, vocês estão gastando dinheiro com arte, dinheiro com música, às vezes até mesmo vocês terceirizam a programação. Então, é para ser um local com projetos sérios, né? Os clientes, né, os jogadores na Steam, eles esperam isso dos desenvolvedores, né? Então é importante nós entregarmos um produto ali de qualidade na Steam. E caso você não faça isso, a própria Steam ela vai tomar uma atitude dependendo da situação e ela vai acabar banindo o seu jogo. E o que acontece? Ela lançou essa forma, né, esse método de lançar os jogos e ela teve que fazer algumas mudanças. E o que aconteceu, né? Como que funcionava a Steam antes no sistema do Greenlight? No sistema de Greenlight, assim que o jogo era lançado, né, no momento que o desenvolvedor apertava ali na Steam o botão lançar jogo, é literalmente esse o botão dentro da Steam, a Steam ela dava um boost de visibilidade, por assim dizer. E o que acontece? Com esse boost de visibilidade, muitos jogadores que não necessariamente tinham o seu jogo na lista de desejos, né, na wishlist, ele acaba sendo exposto a esse seu jogo que foi o lançamento. E com isso, e a Steam tenta sempre fazer isso, né, com base no algoritmo deles e tudo mais, para trazer esse jogo para pessoas específicas que a Steam, através do algoritmo, determina que vai ser interessante. Mas com isso do Greenlight, ela fez uma mudança. E qual que foi a mudança que foi feita? O seu jogo, né, o jogo que você desenvolveu, só vai ter relevância a partir do momento que ele recebe as primeiras 10 análises, né? E como que nós sabemos disso? A Steam por si só, ela não divulga como que isso funciona internamente. Porém, né, a internet é um lugar maravilhoso, às vezes, de vez em quando, não sempre, mas a internet é um lugar bem interessante e a comunidade de desenvolvedores no todo, ela é interessante nesse aspecto, que os desenvolvedores, eles acabam sempre divulgando e compartilhando dados, né, com base no desempenho que eles tiveram. E esses compartilhamentos, né, de como que foi a visibilidade e o alcance do jogo dos desenvolvedores lançados na Steam, houve uma constante. O período em que a pessoa ela teve as 10 primeiras reviews geralmente está sendo maior do que o do lançamento. Então, foi dessa forma que nós acabamos, acabou virando um conhecimento comum, né, entre quem acompanha, né, essas questões de marketing e dicas da Steam. Então, é por causa disso, né? A Steam por si só, ela não divulga essas informações. A gente não sabe ao certo como que ela funciona isso, mas de acordo com os dados que todos os desenvolvedores eles compartilharam, esse é um ponto de interesse, né? As 10 reviews. E, além disso, um outro ponto interessante é que a Steam ela tem um canal no YouTube, né? Eu super recomendo que vocês acessem o canal da Steamworks, onde os desenvolvedores da própria Steam, né? O pessoal que trabalha ali no back-end, os diretores e tudo mais, eles acabam fazendo
sessões de perguntas e respostas, né? E dentre uma dessas perguntas foi perguntado se o algoritmo ele prejudica as reviews negativas. E os desenvolvedores eles disseram, né, de acordo com eles ali tá público, né, no canal deles na Steam, que não necessariamente os jogos eles são punidos por receber uma review negativa, a não ser que seja extremamente negativo o seu jogo, ou seja, mais de 500 reviews, e dessas 500 reviews, mais de 95% dessas reviews são negativas. A partir desse ponto, que o algoritmo começa a não recomendar esse jogo. Então, é um ponto interessante também. É importante conseguirmos as 10 reviews o mais rápido possível. Não necessariamente todas elas têm que ser positivas. Mas aí você me pergunta, então, poxa, Alves, como que eu consigo, então, essas 10 reviews? Eu posso simplesmente dar 10 chaves do meu jogo para os meus amigos e pedir para eles fazerem uma análise? Não, vocês não podem fazer isso. Esse é um ponto interessante. Lá na documentação da Steam existe uma página só sobre as reviews, as análises dos usuários, né? E um ponto interessante é as análises que são contadas, né, na pontuação agregada, elas são apenas análises de jogadores que compraram diretamente pela Steam. Então, não necessariamente pode ser também que foi comprado num site como a Humble Bundle ou Fanatical ou qualquer outro site, né? Tem que ser comprado diretamente na plataforma da Steam. Então, quando nós vemos um jogo na Steam e tem ali a parte de quantas análises esse jogo tem, essas análises são de pessoas que compraram de fato o jogo pela plataforma da Steam. Nós vemos aqui o Pizza Tower, quase 25 mil, né, análises positivas, e todas elas são de pessoas que de fato compraram esse jogo. Piorou então, né, Alves? Como que eu consigo essas análises? Bem, primeiro ponto, faça um bom jogo. Por que que isso é interessante? Porque a partir do momento que nós vamos ter esse boost de visibilidade, o resultado final depende do jogo que nós estamos fazendo, certo? Então, o que que acontece? Se o jogo ele não for bom, se o jogo ele não for interessante, de nada adianta nós ganharmos um boost de visibilidade. Então, é sempre importante nós fazermos isso. Leve em conta como que está o seu projeto e faça ele da melhor forma que vocês conseguirem, né? Façam um bom jogo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, divulgue o seu jogo. Muitas pessoas elas deixam isso para a parte final do desenvolvimento e não necessariamente é interessante. Na verdade, eu aconselho isso a fazer o quanto antes. Assim que você tem um GIF, um vídeo de gameplay, divulgue isso, divulgue nas suas redes sociais. Crie uma comunidade de pessoas, né, um grupo, né, de pessoas que se interessa por esse jogo. Pode ser pouquíssimas pessoas, pode ser, sei lá, 30, 40, 50 pessoas que vocês conseguem ali de seguidores porque você está postando coisas sobre o seu jogo, e uma porcentagem dessas pessoas vai comprar e uma porcentagem ainda menor, né, talvez vá fazer uma análise do seu jogo. Então essa é uma das formas aí de conseguir algumas das 10 análises necessárias. Outro ponto também que é interessante, a Steam ela é contra você forçar isso para as pessoas, né, de fazer uma análise no seu jogo, mas você pode falar com seus amigos, falar com seus familiares, colegas de trabalho, para eles ajudarem você com uma análise, mas é claro, apenas se eles quiserem. Não apenas por causa da questão da Steam considerar isso uma prática ruim, né, de você forçar a pessoa, você ficar ali enchendo a pessoa para fazer isso. Você pode até mesmo pedir, né, na comunidade ou na sua rede social, né, para aqueles que quiserem, né, e puderem fazer uma review, uma análise no seu jogo para fazer. Mas também é um ponto interessante para você não ser uma pessoa chata, né? De você não ficar, até mesmo perder ali a amizade com a pessoa por causa de uma coisa
que a pessoa literalmente não quis fazer, né? Então, se a pessoa ela quer, se ela pode, ela vai te ajudar nesse quesito também, se você pedir. E tendo feito isso, né, a Steam, o algoritmo, ele vai alavancar, né? Ele vai expor o seu jogo, né? Ele vai tratar o seu jogo e fazer ele ter um boost de exposição, né? Um boost de visibilidade. E, né, tendo feito tudo isso, né, desde o começo, né, fazendo um jogo bom, fazendo um jogo bem feito, isso com certeza vai ajudar vocês a aumentar as suas vendas. E por último, eu quero fazer, né, finalizando aqui esse vídeo, finalizando esse assunto, eu quero começar aqui finalizar fazendo uma provocação aqui com vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, quer dizer que você se interessa por esse tipo de assunto, que você tem um jogo lançado na Steam, ou que você tá para lançar o seu jogo na Steam, com certeza vai querer ter ao menos as 10 análises no seu jogo, né? Já que vocês descobriram, né, agora que é interessante e por que é importante isso, mas eu quero perguntar para vocês, né, quantas reviews, quantas análises vocês fizeram no jogo de outros desenvolvedores, né? Você faz parte de uma comunidade de desenvolvimento de jogos, então dar os parabéns para quem finalmente conseguiu publicar um jogo na Steam é uma coisa legal de se fazer? Claro, é muito legal fazer isso. Essa pessoa, ela com certeza merece os parabéns por ter lançado um jogo na Steam. Você comprou já o jogo de algum membro dessa comunidade que você pertence? Isso também é legal, isso é mais legal ainda, né? Você está de fato ali ajudando com o seu dinheiro a esse desenvolvedor. Agora, sabe o que é mais interessante mesmo? O que é mais legal? É você fazer uma análise desse jogo. Então, essa é a provocação que eu quero fazer aqui com vocês, de vocês fazerem análises nos jogos dos desenvolvedores aí que vocês conhecem e que vocês querem de fato ajudar, né? Sempre nessa parte. Se vocês quiserem fazer isso, eu quero que a comunidade de desenvolvedores brasileiros seja um local interessante, seja um local acolhedor e que os desenvolvedores ajudem uns aos outros. E nisso, é claro, eu também não estou falando que você deve fazer ali uma panelinha com mais de 10 desenvolvedores para fazer ali uma troca de reviews, porque isso não é interessante, né? Também não é o que a Steam ela incentiva, né? Pelo contrário, ela até vai contra esse tipo de prática, mas todos nós que somos desenvolvedores de jogos, nós somos gamers também, né? Então, se nós jogamos um jogo, esse jogo nos fez feliz por 1 ou 2 horinhas, e nós gostamos, e nós até mesmo conhecemos, né, o desenvolvedor, faça uma gentileza, né? Faça uma review para essa pessoa. Isso com certeza pode parecer pouco para você. Você digitou algumas palavras ali no seu teclado, publicou ela num site, né, na Steam. Pode parecer pouco para você, mas com certeza para quem trabalhou ali por muitas e muitas horas, né, incontáveis horas num projeto e que talvez até ele não teve tanta atenção, receber uma análise com certeza vai significar o mundo para essa pessoa e por isso que eu incentivo vocês a fazerem isso. Então, quantas reviews, né, vocês já fizeram na Steam, né? Isso é importante. E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Compartilhem esse vídeo para quem você conhece, que se interessa por esse assunto, que lançou um jogo na Steam, né? E eu também convido vocês, é claro, a colocarem aqui nos comentários qual que é o link do jogo de vocês, para que quem assistir até essa parte e se sentir motivado, né? Se quiser, claro, seguir a minha provocação, né, vai ter um ponto de partida, né, para fazer as análises nos jogos. Bom, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e um abraço. Se você tem interesse em aprender a criar suas próprias pixel arts, o curso Noniclass Pixel Art foi feito para você. Nesse curso, com mais de 14 horas e mais de 100 aulas, você irá aprender desde o conceito básico
como linhas, curvas e tudo mais, até mesmo conceitos avançados, como criar portraits, como trabalhar com animações e como aplicar os 12 princípios de animação nas suas pixel arts. O professor desse curso é o Ângelo, criador de jogos incríveis como Boombalom e Cat Souls, e você vai ter um acesso vitalício a todo esse conteúdo. Se você ficou interessado e deseja aprender mais sobre pixel art, clique no link na descrição e se matricule no curso Noniclass Pixel Art.